Mas no PDT, que é um partido considerado grande, hoje também no nível nacional, é uma unanimidade, o seu nome é uma unanimidade. Inclusive, depois a gente vai ter uma palavrinha aqui também, do presidente nacional do PDT, está aqui, o ex-ministro Carlos Lupe, que já esteve conosco aqui também, até quando ministro. Ele que foi o ministro que teve o menor índice de desemprego do país, né, em 2010, 4%, sob o Ministério do Trabalho, sob a tutela do Carlos Lupe. Ele está aqui também, acompanhando o presidenciável Ciro Gomes. Em relação à questão do desemprego, como o senhor elenca a questão do emprego no Brasil, por exemplo, no seu bojo, uma vez presidente da República, em que grau de colocação nas suas prioridades o senhor colocaria o emprego no país? Primeiro grau. Qualquer político consegue ver, né, até pesquisa, tal, que o povo está muito amargurado com a questão da violência, pede providências. Qualquer político pode ver que a mãe de família, o pai de família, que na hora mais difícil, que é a doença, está reclamando muito de uma mudança na saúde. A corrupção empesteou o Brasil, o poder nacional brasileiro, a política brasileira. A sociedade está com aquela desagradável sensação de que parece que é tudo igual, de onde você olha tem um escândalo, tem uma esculhambação. Mas a gente que cultiva, vamos dizer, o estadismo, a ideia de que você não pode ser um demagogo, que apenas repita, né, frase feita para soluções fáceis, de da boca para fora para problema, a gente sabe que o que resolve a parada mesmo é desenvolvimento econômico. Por quê? Porque o cidadão e a cidadã que tem um emprego decentemente remunerado, ele supre as carências, as deficiências do Estado. Até na segurança. Evidentemente que não é justo. Mas vamos ver, um cidadão de classe média que consegue um bom emprego, né, que consegue uma dignidade na sua remuneração, ele está pagando um plano de saúde com sacrifício, está pagando a mensalidade escolar para um filho, né, ter uma escolinha um pouco melhor, o que não justifica que o Estado não venha para resolver os problemas. Mas o emprego é a chave de tudo. E o Brasil, o que mais me revolta, João, é que o Brasil tem, assim, 10 saídas. E isso não é fácil. Você olha na velha Europa, que eu estudo muito, frequento as universidades, faço palestras, participo de debates, a velha Europa não tem mais por onde ganhar produtividade, toda a infraestrutura da Europa está feita. Acaba não tem nem o que inventar para poder gerar emprego. E a indústria cada vez mais é robótica, é automação, é máquina e cada vez menos gente. Até chegar, disse isso nas universidades, que no futuro a indústria vai ter um homem e um cachorro. Um cachorro para pastorar a indústria e um homem para dar água para o cachorro. Isso é uma coisa que está se dizendo como sinal que no futuro o emprego industrial vai sumir. Não é o caso do Brasil. E eu vou dar aqui 4 exemplos sem querer cansar o seu ouvinte, mas a gente precisa sair da negação, sair da esculhambação em cima dos problemas para resolver o problema. Isso é o que a gente precisa fazer nesse debate nacional. Porque político urubu, que vive da carniça, está cheio aí, né? E aí esculhamba, o povo se sente mais ou menos interpretado com essa esculhambação, mas a pergunta que o povo deve fazer é assim, e aí, doutor? E como é que vai ser? Então eu tenho aqui, estou estudando com detalhes, ou seja, vou chegar já na campanha, eu vou dizer quantos milhões de empregos vai dar para fazer por esse ou por aquele caminho. Vou te mostrar 5. Primeiro, para empregar imediatamente, tomou posse, não interessa se tem recessão, se tem dificuldade, se tem crise fiscal, você hoje com FGTS, com crédito, com debêntures conversíveis em ação, são palavrões aí, mas é coisa que a gente sabe modernamente como fazer, para dizer de onde vem o dinheiro, você detona uma explosão na construção civil. O Brasil tem 14 milhões de famílias sem moradia, morando embaixo de palafita, em casebre, de taipa, enfim, pendurado em morro, por aí afora, sofrendo o diabo. E você tem aqui um setor que não importa nenhum insumo, nem a pá, nem o cal, nem a picareta, nem o tijolo, nada disso é importado diferente do resto do país. Então você tem o primeiro setor, saneamento básico, as obras de infraestrutura, Transnordestina, aqui as nossas, por exemplo, Terminal São Francisco, fazer a Transnordestina, terminar o Cinturão das Águas, implantar, aí eu falo na outra, mas a infraestrutura que demanda mão de obra, também de pouca exigência na qualificação, tem que ser detonada imediatamente. Segundo, petróleo e gás. Repare, meu irmão, minha irmã cearense do Cariri, do Juazeiro, do meu padrinho. Repare uma coisa, o Brasil hoje é um dos maiores exportadores mundiais de petróleo. Só que nós estamos exportando petróleo bruto barato. E hoje,
o cidadão que roda no ônibus em Juazeiro está gastando 60% do óleo diesel que é gasto aqui, vem do estrangeiro. Ou seja, nós estamos com a política estúpida, de uns 12, 15 anos para cá, de vender petróleo bruto barato para o estrangeiro e comprar gasolina, óleo diesel, lubrificante, mas também os plásticos, os polímeros, os novos materiais que vêm da petroquímica, gerando emprego na Europa, nos Estados Unidos e na China. Ora, nós estamos gastando dinheiro, a Petrobras sabe fazer, corresponde a uma demanda da sociedade, a gente passa a comprar isso em real e não em dólar, e são milhões de empregos que o complexo industrial do óleo e gás, e aí você soma energias alternativas, também como uma frente de responder ao problema do emprego. Não sei se estou sendo chato, mas eu sou entusiasmado para responder os problemas. Terceiro, o complexo industrial da saúde. Você sabe, você tem um hospital regional aqui que o nosso governador Cid fez, eu fui secretário, administrei e tal. Pois eu lhe digo, 80% de que nós usamos no hospital regional do Cariri, interior do Brasil, interior do Nordeste, né, um pedaço querido do interior do Ceará, vem do estrangeiro. Prótese, cama de hospital, bengala, meio de diagnóstico médico, um estetoscópio, um tensor para medir pressão, todos os fármacos, todos os remédios, tudo vem do estrangeiro, gerando emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos, com dinheiro que nós já estamos gastando. Se eu encosto aqui nas universidades, pega a meninada, começa a fazer engenharia reversa, que é copiar os perfis, não estou desacatando lei de propriedade intelectual nenhuma, porque já venceu a patente, e o governo está aqui com a ferramenta comprando, e a minha política exterior, em vez de ficar conversando fiado, eu ia quase dizendo aqui conversando merda, mas eu não posso mais falar essas palavras, né? Você pegar e brigar na China por um regime de preferências comerciais e industriais, para a gente ganhar escala, para eles é um arranhãozinho de nada, para nós são milhões de empregos. Fala um terceiro para ir cansando você aqui. Mas só para mostrar que por onde vai o Brasil tem saída. Sim. Quem está falhando no Brasil, estupidamente, é a política. E aí, diz que eu sou bocão e tal, porque eu estou vendo isso. O povo miserável, desempregado, perdendo os filhos para o narcotráfico, e a gente começando, budejando sem botar as coisas que nós temos aqui. Vamos lá, complexo industrial do agronegócio. Não é muito nossa realidade aqui, do Nordeste, do semiárido, mas quando você desce para o sul do Brasil, para o centro-oeste, você tem, nós vamos passar, por exemplo, a ser o maior produtor mundial de soja ainda esse ano. Ainda esse ano o Brasil vai ser o maior produtor mundial de soja. Pois bem, 40% dos custos para produzir a soja no Brasil, ou o milho, vem do estrangeiro. Nós não temos uma fábrica nacional de implemento agrícola, não temos uma fábrica nacional de defensivo agrícola. Praticamente 80% a 90% do fertilizante nós compramos de fora, gerando emprego na China, na Europa, nos Estados Unidos. Enormes que vêm todos os tratores, maquinários, colheitadeiras, tudo isso é importado do estrangeiro. Qual é o problema do Brasil criar uma ferramentaria, né, como eu criei o Polo Calçadista do Ceará, do nada? Está aqui do Crato para ouvir a conversa na fábrica da Grendene. O que é que ela veio fazer aqui? Ora, se o material dela vem da Bahia, se o mercado que ela vende é no estrangeiro, sai pelo porto, o que é que ela vem fazer no Crato? Ora, ela só vê porque nós criamos uma condição, né, mexendo com terreno, com treinamento de mão de obra, com financiamento, com renúncia fiscal, e aí conseguimos. O Ceará virou na minha mão, dos nada, o maior polo calçadista do Brasil. E isso só me dá assim, a crença de que é possível fazer. E eu digo mais um, e termino, só para dar exemplo. O Complexo Industrial da Defesa. Você sabe, meu irmão João Hilário, no último ano do governo da Dilma, uma empresa da China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Olha o vexame. Qual é a tecnologia, qual é a dificuldade para você costurar um uniforme? Pois bem, eles são tão mais competitivos por escala, por financiamento, por taxa de câmbio, que essas coisas que são complicadas e que eu ando estudando muito. A China chegou e botou o preço mais barato para vender os uniformes do Exército Brasileiro. E pela estupidez das leis brasileiras, quase nós íamos, brincando aqui como o jeito do nosso povo falar, quase nós íamos vestir o Exército do Brasil com importação do uniforme. Agora, quando você olha, foguete, satélite, propulsão nuclear, microeletrônica, GPS, tudo isso que é a despesa militar, 20 bilhões de reais, tudo comprado do estrangeiro. Essa concorrência foi anulada. Aí nós tivemos que dar um jeito. Uniforme chinês. O uniforme foi anulado, mas nós tivemos que fazer ali um arranjo que amanhã pode dar um problema no Tribunal de Contas.
Como aqui, quando eu era governador, o Ceará comprava do Paraná todas as carteiras escolares. Faz sentido isso, meu irmão? Qual é a dificuldade para a gente ensinar um cearense a fazer uma carteira escolar? Não, hoje, por exemplo, nós temos aqui em Juazeiro a máquina Singer, e ela tinha outras fábricas. Eu que trouxe também. Exato. E a máquina Singer foi considerada de Juazeiro a melhor máquina Singer do mundo. E rapaz, quando a gente dá oportunidade, o nosso povo faz qualquer serviço e faz bem feito. O Alexandre Greco fazendo a mesma coisa. As sandálias Aqui, muito tempo também, em Juazeiro também, do Norte. é isso. A publicidade de sapatos que a gente vê, por exemplo, na Grendene e tudo, na Globo, nas grandes emissoras de televisão, feito aqui. Tudo feito aqui. E o que eles vieram fazer aqui? Isso não foi um conjunto que os cearenses produziram e o nosso povo respondeu à altura. Isso o Brasil está pronto. Isso aqui, esses 5 arranjos produtivos, é só aquilo onde já tem o dinheiro ouvindo a conversa, onde o Brasil tem expertise tecnológica, mesmo na questão da defesa, e onde o Brasil já tem um mercado garantido para comprar. Se a gente sair para outras coisas, aí o céu é o limite. Mas o que faz hoje? Um jovem empreendedor da URCA ou da Universidade Federal do Cariri, ele está na cabeça dele a vontade grande de empreender. Não tem dinheiro, não tem financiamento, não tem escala, não tem assistência técnica, não tem capacitação gerencial, entra para empreender sem ter sido nem treinado, nem coisa nenhuma. Não funciona. Se fossem as condições que estão aqui no Brasil hoje para o jovem, nos Estados Unidos não tinha nascido a Apple, não tinha nascido a Microsoft, não tinha nascido o Facebook, nem o Google. Tudo isso é financiado por um negócio que até a gente fala em inglês porque não tem o nome em português. E o Brasil pode fazer, que é essas empresas todas com nomes brasileiros. O criador do Facebook foi cofinanciado por um jovem brasileiro. Evidentemente. Foi enganado depois pelo Zuckerberg, mas. E o Zuckerberg, inclusive, deve agradecer muito a ele, que teve o primeiro dinheirinho foi ele que botou.